Nós iniciamos a aula de geografia lá na página 66, que fala sobre o saneamento básico, né? Nós estamos estudando aí a importância da higiene pessoal, né? A importância da população ter acesso ao saneamento básico, né, gente? Porque tem o lixeiro lá, o caminhão de lixo que vai efetuar a coleta do nosso lixo, a água do esgoto que precisa ser tratada, né? Tem a questão do abastecimento da água limpa, né? Limpeza das ruas, dos espaços públicos, né? Então, tudo aí é para melhorar aí a qualidade de vida das pessoas nas cidades, né? Antigamente o pessoal sofria porque não tinha rede de esgoto, né? Não tinha encanamento, e hoje nós temos acesso aí. Muitas vezes não sabemos o valor, né? Mas é de extrema importância aí a questão do saneamento básico, né? E nós temos um gráfico lá na página 66 do ano de 2016, no Brasil, o destino dos resíduos sólidos das cidades. Então, nós temos lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Notem que o gráfico do aterro sanitário está maior, né? O aterro sanitário ele tem o que? Impermeabilização do solo, captação de metano, né? Para o controle do ambiente, o controle ambiental, né? O aterro controlado, lixão em que foi feita alguma contenção ou cobertura e não é ambiente seguro, tá? E o lixão, o mais complicado, né, gente? Escoador a céu aberto, que polui ar, água, sol e não tem nenhuma proteção ao entorno, tá? Então, aqui é referente ao destino dos resíduos em cada local aqui, ou lixão, ou aterro sanitário controlado, né? Ou aterro sanitário aqui com uma quantidade maior. Então, a A diz assim: de acordo com o gráfico, em 2016, a maior parte dos resíduos sólidos das cidades brasileiras era destinada a Então, em 2016, que é o gráfico, certo? Era destinado a qual lugar, né? Em maior quantidade. É só olhar o gráfico aqui. O gráfico maior é de aterro sanitário. Então, vocês vão marcar um X lá no aterro sanitário. Depois, na B, desde 2010, a legislação brasileira, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, proibiu que os municípios descartassem os resíduos sólidos em lixões. De acordo com o gráfico, essa legislação foi cumprida em 2016? Explique. Não, né, gente? Porque se tivesse sido cumprida, aqui no gráfico estaria 0, né? E olha aí a quantidade no lixão, 1.559. Então, não foi cumprida, tá? Vocês vão colocar lá a quantidade de 1.559 cidades despejavam os resíduos sólidos nos lixões. 2. No lugar onde você vive, existe lixão? Existem lixões, né? Resposta pessoal. Na 3, lá na página 67, nós temos assim: observe o gráfico, né? É o gráfico do Brasil, porcentagem de cidades sem coleta seletiva por região, tá? Então, é a porcentagem de cidades que não tem coleta seletiva por região. Então, nós temos a região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Notem que a região que com quantidade maior aí, sem coleta seletiva, é a região do Centro-Oeste, né? E na Sul é uma região que nós temos uma maior quantidade de coleta seletiva. Então, aqui é a continuação de exercício de leitura de gráfico, né? Na A diz assim: no Brasil, a maioria das cidades possui sistema de coleta seletiva? Justifique a sua resposta. O que vocês acham? Aqui, ó, se vocês olharem, a maioria não, tá? Que é o que se pede aqui. Então, vocês vão colocar aí que não, apenas 30% das cidades possuem sistema de coleta seletiva. B. Em 2016, quais foram as duas regiões brasileiras com maior porcentagem de cidades sem coleta de lixo? Então, essas são as regiões
que tiveram maior quantidade sem coleta de lixo. Quais os maiores gráficos aqui? Centro-Oeste e Nordeste, né? São os maiores indicadores aí. Depois, quais materiais podem ser direcionados para coleta de lixo seletiva? Gente, vários, né? A gente já aprendeu que tem lá metal, plástico, vidro, né? Vocês vão colocar aí várias opções. E na D, no lugar onde vocês vivem, existe coleta seletiva? Então, a resposta é pessoal. Na E, porque é importante que os governantes e os moradores das cidades contribuam para a existência dos serviços de coleta seletiva e de despejo de lixos em aterros sanitários ou aterros controlados, né, gente? Por que é importante, gente? Para ter um controle, né, gente, da saúde pública, né? É importante manter a higiene pessoal, é importante manter as pessoas seguras, né? Então, precisa ter esse controle. Depois, nós fizemos o comecinho lá na página 68, que fala qual a maior forma de nos livrarmos do lixo. Então, vocês leram esse textinho aí, tá? Quem quiser pode ler de novo, né? Nós temos um desenho aqui dos lixos, das lixeiras com a cor própria para cada descarte de material, né? Para efetuar depois a coleta seletiva. E aqui tá dizendo, tá perguntando o que nós poderíamos fazer para reduzir aí a questão do lixo, né? A produção do lixo. Então, foi o que eu falei para vocês, que aqui nós podemos colocar aí, generalizar o que nós aprendemos, que é a questão dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Por quê? Porque quando eu tomo essas medidas, eu deixo de consumir novos produtos, eu paro de ter desperdício, logo eu diminuo a produção da minha quantidade de lixo. Então, essa seria a melhor forma, tá? Para simplificar na resposta aí. Depois, nós fizemos a correção do caderno de atividade lá na página 23, que diz assim: as cidades brasileiras podem apresentar várias funções. Leia as manchetes a seguir e assinale a função urbana predominante, né? Então, por exemplo, Porto de Santos movimenta 110 milhões de toneladas de carga em 2018. Então, o Porto de Santos é uma cidade portuária, né? Porque tem entrada e saída de mercadoria, né? Chegam os barcos lá para poder, né, navio com tonelada aí de carga, né, de materiais. Então, entrada e saída de mercadoria tem lá no Porto de Santos, se refere a uma cidade portuária. Então, vocês vão marcar o X aí na cidade portuária. Depois, abaixo, nós temos turismo de fé. Trindade recebe milhões na festa do Divino Pai Eterno. Ou seja, está falando sobre crença, sobre religião, então é uma cidade religiosa. Abaixo nós temos Porto Seguro, né? Tem aqui, tá dizendo aqui que é um lugar para todos os gostos, né? Porto Seguro é conhecida como uma cidade turística, né, gente? Marquem o X lá. E a cidade que você vive, né? Como que é a cidade que você vive? Então, aqui eu coloco: eu vivo em São Bernardo, eu vivo em Diadema. Coloca aí onde você mora, né? E o que se destaca na sua cidade. Eu colocaria que possui diversas funções, né? Relevantes, porque, na verdade, Diadema a gente tem acesso a vários serviços, né? Depois, lá na página 24, seria para vocês lerem lá a hierarquia urbana no Brasil. Nos pontinhos do mapa tem as cores, já dizendo a que se refere cada pontinho: metrópole nacional, metrópole, capital regional, grande metrópole nacional, centro regional. E aí vocês tinham que responder as questões. O IBGE determina vários tipos de metrópoles para o Brasil.
indique o nome de uma metrópole nacional. Então, nós podemos colocar São Paulo. Indique o nome de uma metrópole nacional, Brasília, Rio de Janeiro, né? Indique o nome de uma metrópole localizada na região. Então, na região norte, Manaus, Belém. Na região nordeste, Salvador, né? Fortaleza. No sudeste, Belo Horizonte. Centro-oeste, Goiânia. No sul, Porto Alegre, Curitiba, né? Vocês podem colocar. Depois, nós corrigimos a página 25, que tá bem bacana, né? Tem aqui o mapa aí da cidade de São Paulo, lá perto do Mosteiro de São Bento, né? Tem a planta, na verdade, não é um mapa, a Pro falou errado. Então, aqui é uma planta, né? E tá bem bacana, porque nós temos aí vários pontos turísticos de São Paulo, né? E tá bem desenhadinho essa planta, tá super bem feito, né? Então, nós temos aqui, ó, metrô Engabaú, metrô da Sé, né? Nós temos algumas avenidas principais que eu tava mostrando para vocês em aula, né? A 23 de Maio, Avenida do Estado. Posso pegar daqui de Diadema, pegar essas avenidas e parar lá no 25 de março, né? A 25 de março aqui para passear, lá no Mosteiro São Bento, né? Então tem várias opções aqui, ó, de pontos turísticos, né? Vocês vão olhar aí, vocês vão ver, por exemplo, o Viaduto do Chá, né? Vocês vão ver aí o Mercado Municipal, né? Vocês estavam me contando que já comeram o lanche lá. Então, tem vários pontos turísticos. Aqui embaixo nós temos... Aqui embaixo nós temos a legenda, né? Dos locais que nós temos aí. Então, nós temos Brasílica, né? Brasílica, Mosteiro São Bento, Catedral Metropolitana da Sé, Edifício Copan, Edifício Caetano de Campos, Edifício Itália, Martinelli, né, a Galeria do Rock. Então, olha quanta coisa tem para fazer lá no centro de São Paulo, né? Indique um ponto turístico que pode ser encontrado na quadrícula. Então, A1, então vocês vão colocar lá o que pode ser encontrado. No caso, nós podemos colocar Edifício Copan. B2, Viaduto do Chá, né? Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. E na B, em qual quadrícula se encontra o Marco Zero da Praça da Sé? Na B3, né? E o Teatro Municipal, A2. E o Mercado Municipal, A3. Aqui em cima, ó, é só olhar. 1, 2, 3, A, B. Então, vocês conseguem aí se localizar no desenho da planta aí do centro de São Paulo. Então, nós fizemos até aqui, tá? E vamos efetuar a correção da próxima página na outra aula.